Bom, boa noite a todos. Tá, vamos começar aqui pontualmente para respeitar quem entrou na hora, né? Quem foi pontual. Espero que estejam todos bem de saúde, né? Com essa pandemia aí, que temos que tirar lições e aproveitar o que ela se tem alguma coisa de boa, temos que aproveitar, né? E é isso aí, trocar experiências com colegas de outros estados, tá? Para poder engrandecer ainda mais nossa reunião. Tá? Hoje, mais um Ouro Up to Date, tá? Que é um evento mensal que nós fazemos e fizemos agora em parceria com a SBU Piauí, tá? Através de contato com a Milton, presidente da SBU Piauí. Tá? E vamos ter apresentação. Hoje o tema é sobre andrologia, vamos falar sobre doença de Peyronie e disfunção erétil, né? O que fazer após a falha do inibidor da fosfodiesterase. Tá? Com as palestras do Dr. Fernando Fácio, que é o coordenador do Departamento de Sexualidade da SBU, a Dr. Giuliano Aita, vai falar também que ele é membro do departamento, e a moderação, o Dr. Dimas e o Dr. Jares, certo? Os dois aqui do estado de Pernambuco, que vão... Dimas é também membro do departamento e Jares é membro da diretoria da nossa seccional. Tá? Queria agradecer a todos que estão presentes. Vou passar aqui a palavra a Milton, tá? Para ele dar as palavras iniciais em nome da SBU Piauí, para começarmos a discussão, as apresentações. Então, obrigado, Moacir. Boa noite a todos. Como o Moacir já falou, esse evento é um evento mensal que já acontece pela SBU Pernambuco e ele, juntamente aí com a lembrança aí do nome do Juliano, que é o nosso representante aí da SBU Piauí, e é um representante da Nacional também, que ele faz parte do Departamento de Andrologia. A gente recebeu o convite, na verdade, eu também fui bem... eu aproveitei a oportunidade, né, Moacir? Vamos lá, vamos participar junto, acho que integrar Piauí e Pernambuco para aprender aí com essas referências aí que são Juliano Dimas e Dr. Fernando Fácio e o Jares. Acho que só tem a acrescentar a nosso aprendizado e continuar com a educação continuada, que é uma das metas aqui da SBU Piauí, eu acredito também da Pernambuco, né? Bom, acho que vai ser de grande proveito para todos. Eu estou vendo que já tem bastante gente. A gente pode, então, passar aí a palavra para o Juliano para fazer a sua apresentação. Ok, Juliano? Ok, deixa eu me situar aqui que o meu PC... Como é que maximiza aqui essa tela? Voltar. Agora vai. Bom, boa noite a todos. Agradeço imensamente o honroso convite. É um grande prazer para mim poder estar aqui. Tenho grandes amigos aí em Pernambuco, Jares, meu grande amigo Dimas, Moacir, conhecendo agora, mas certamente será um grande parceiro. E me deu a honra de participar do evento na companhia de um urologista que eu muito admiro, que é o Dr. Fácio. Muito obrigado, boa noite a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, o tema, então, que me foi dado, o que fazer quando os inibidores da fosfodiesterase 5 falham? Bom, não tenho qualquer conflito de interesse para essa apresentação. Não há uma definição consensual do que seja efetivamente a falha ao inibidor da fosfodiesterase 5, mas nós entendemos que ela está caracterizada quando o paciente fez uso de 2 inibidores diferentes, na dose máxima recomendada, em condições adequadas, em cerca de 6 ocasiões. A gente sabe que a adequada orientação em relação ao uso da medicação, titulação de dose, tempo para início de ação, necessidade de estímulo sexual, pode resgatar em torno de 10% dos pacientes para o tratamento oral, assim como o tratamento da deficiência de testosterona, uma vez que a testosterona regula a expressão da fosfodiesterase 5 no tecido cavernoso. Além disso, é fundamental o envolvimento da parceria. Isso promove o diálogo, aumenta as chances de sucesso e de satisfação com o tratamento. Além disso, a gente tem que lembrar que a resolução do problema masculino, às vezes, não é o suficiente para restituir a vida sexual satisfatória do casal. Além disso, é importante identificar a necessidade de encaminhar, obviamente, quando necessário, aqueles pacientes ou casais para a terapia sexual.
Bom, o papel relaxante da prostaglandina E1 e da papaverina no corpo cavernoso já é conhecido desde a década de 80. A partir daí, a farmacoterapia intracavernosa se popularizou como uma alternativa eficiente e segura no tratamento da disfunção erétil. Com o aparecimento das drogas orais, ela passou a fazer parte da segunda linha. Então, classicamente, falhou o inibidor, a gente tende a indicar a farmacoterapia intracavernosa. Se a gente for observar o guideline da Associação Europeia de Urologia já desse ano, há indicação para a utilização da terapia intracavernosa como alternativa de primeira linha no tratamento da disfunção erétil ou como alternativa de segunda linha em caso de falha do tratamento oral. O índice de sucesso é extremamente alto, ela é efetiva em proporcionar ereções rígidas em cerca de 85% dos homens com disfunção erétil, não requer integridade nervosa, então é uma excelente forma de tratamento daqueles pacientes com disfunção erétil de causa neurogênica, é uma ferramenta importante no diagnóstico das causas vasculares da disfunção erétil e pode fazer parte também de protocolos de reabilitação peniana após cirurgia pélvica. Importante lembrar que esses candidatos à terapia intracavernosa não devem ter qualquer condição clínica que curse com aumento da viscosidade sanguínea, que poderia predispor à ocorrência de um priapismo. Há que se considerar que até um quarto das causas de priapismo na população adulta é secundária às injeções intracavernosas. Bom, apesar do alto índice de sucesso, a taxa de descontinuação é bem significativa. Algumas séries citam valores superiores a 50% e mais da metade nos 3 primeiros meses. E as principais razões apontadas para o abandono de tratamento são o desejo de um tratamento definitivo, a perda do interesse do próprio paciente pelas injeções ou da parceria, a progressão da doença do tecido cavernoso do paciente, de modo que as injeções não mais são suficientes em proporcionar uma ereção satisfatória, o medo de ficar manuseando agulhas ou medo das complicações da terapia intracavernosa e a perda da espontaneidade da relação sexual. O priapismo é sempre uma preocupação, mas veja, tem uma série de 1.412 pacientes em terapia intracavernosa acompanhados no Memorial de Nova York. O índice de priapismo foi de 0,05%, ou seja, 7 de 1.412 pacientes. Desses 7, 6 aumentaram inadvertidamente a dose aplicada sem a devida recomendação médica. Isso mostra a importância da titulação de dose do treinamento para que a gente reduza as complicações e que a gente tenha aderência à farmacoterapia intracavernosa. As drogas utilizadas são o alprostadil, que é o análogo sintético da prostaglandina E1, é usado nas doses de 2,5 a 40 microgramas, ele aumenta o AMP cíclico no interior do músculo liso cavernoso. O principal efeito adverso, principalmente quando usado isoladamente, são as ereções dolorosas. Até 40% dos pacientes referem isso. A papaverina é um inibidor não específico da fosfodiesterase, é usada nas doses de 20 a 80 miligramas. Isoladamente aumenta a chance de fibrose peniana e assim como também aumenta a chance de priapismo. A fentolamina é um alfa-bloqueador, isoladamente tem pouca eficiência, mas é usada em associação aos dois primeiros. A supervisão e treinamento desses pacientes candidatos à terapia intracavernosa eu faço no consultório, normalmente 2 visitas é o suficiente. Fazemos a titulação de dose, o objetivo é que o paciente tenha uma ereção satisfatória, um hardness 3 ou 4, por cerca de 40 a 60 minutos. Caso necessário, a gente faz um ultrassom Doppler no próprio consultório e a gente já traça um plano de ação diante de um eventual priapismo. Isso aí dá muita segurança para o paciente. Aquelas situações especiais, paciente muito obeso, pouca destreza manual, idade visual reduzida, é essencial a presença de um acompanhante que, no caso, vai ser treinado a fazer essas aplicações. Particularmente, eu utilizo de rotina o Trimix, papaverina, fentolamina e prostaglandina. Eu acredito nesse sinergismo de ação pró-ereção, ao mesmo tempo que a gente consegue reduzir os efeitos adversos associados a doses individuais elevadas, mas a escolha é sempre individualizada. Às vezes o paciente tem um pouquinho de dor, você vai ajustando, né, para que, enfim, defina a melhor combinação para ele. Uma alternativa também, diante da falha inibidor da fosfodiesterase 5, é o alprostadil, na forma de creme tópico,
para aplicação no meato uretral antes da relação sexual. Nessa formulação, ele vem associado a um veículo transdérmico promotor de permeação cutânea de alta performance, que potencializa a absorção local e minimiza os efeitos sistêmicos. Os dados clínicos da utilização dessa medicação ainda são escassos, mas a gente sabe que tem um perfil de paciente que pode se beneficiar desse tratamento. Ele é menos efetivo que a terapia intracavernosa, mas pode ser usado associadamente a alguma outra modalidade de tratamento para disfunção erétil. Os efeitos adversos são relacionados à própria aplicação local, incluem irritação e desconforto uretral, autolimitados, e uma atenção particular para aqueles homens cujas parceiras estão gestantes. Obrigatoriamente devem usar preservativo em função do efeito negativo do alprostadil sobre o útero. Uma outra alternativa diante da falha ao inibidor da fosfodiesterase é a bomba a vácuo. O dispositivo que é colocado sobre o pênis gera uma pressão negativa no seu entorno. Normalmente é usado associadamente a um anel constrictor aplicado na base do pênis, que fica aí por até 30 minutos no máximo. E com isso há um engurgitamento passivo do pênis, aumento do fluxo cavernoso, diminuição do retorno venoso, e isso dá uma eficiência próxima a 90% na obtenção de uma ereção, independentemente da causa da disfunção erétil. Os índices de satisfação são bastante variáveis, a literatura fala em valores próximos a 30%, 80%, mas a gente sabe que a taxa de descontinuação também é bem significativa. Mais da metade dos pacientes abandonam o tratamento com o decorrer do tempo, seja por ereções dolorosas, equimoses, ou mesmo incapacidade de ejacular. Importante lembrar que o paciente que faz uso de anticoagulante ou tem problema de coagulação não deve usar a bomba a vácuo. E se a gente pudesse traçar um perfil ideal de paciente para esse tratamento, é aquele paciente mais velhinho, com atividade sexual pouco frequente, polifarmácia, em que a gente não planeja acrescentar uma medicação para a disfunção erétil. Bom, e esse tratamento que vem sendo bastante discutido atualmente, onda de choque, que é uma alternativa diante da falha também do inibidor da fosfodiesterase 5. Primeiro eu queria conceituar o que é onda de choque, porque está todo mundo falando, mas onda de choque é um alto pico de pressão. Em termos numéricos, é uma elevação pressórica até 100 megapascal num curto espaço de tempo, até 10 nanosegundos, com um pulso de onda de duração total até 10 microsegundos. Na litotripsia extracorpórea, são atingidos valores próximos a 100 megapascal. E quando a gente fala em onda de choque de baixa intensidade, a gente está falando de valores entre 5 e 20 megapascal. Há vários dispositivos no mercado que transferem energia de forma não invasiva para o pênis, mas que efetivamente não geram ondas de choque. Há 3 geradores de ondas de choque atualmente disponíveis no mercado: gerador eletromagnético, eletrohidráulico e piezoelétrico. E esses dispositivos geram densidades de energias diferentes, variando aí de 0,09 milijoules a 0,55 milijoules por milímetro quadrado. Do nosso conhecimento, não há estudos comparativos dos resultados clínicos obtidos com a utilização dessas 3 fontes de energia. Eu fiz uma busca rápida no site de compra da internet por equipamento de onda de choque para disfunção erétil. Veja que a gente encontra equipamentos começando desde R$6.000. Provavelmente, muitos de vocês já foram procurados por representantes das empresas que comercializam máquinas que efetivamente geram ondas de choque. E os valores são totalmente diferentes. Isso aqui, às vezes, paga uma mensalidade, Então, certamente, a gente está falando de tecnologias diferentes que vão gerar respostas biológicas também diferentes. E qual o mecanismo de ação das ondas de choque? Na verdade, o mecanismo terapêutico não é totalmente compreendido. Estudos em modelos animais mostraram que ao entrar em contato com o pênis, essa energia gera um estresse celular e desencadeia uma série de reações em cascata que culminam com a liberação de fatores de crescimento, fatores pró-angiogêneses e fator de crescimento do endotélio vascular. Esse efeito parece ser potencializado pelo uso concomitante de inibidor da fosfodiesterase 5, em função da maior oferta de óxido nítrico, de uma maior expressão da óxido nítrico sintetase, e o resultado final é uma melhora do suprimento vascular do pênis. De fato, os estudos mais recentes têm mostrado uma melhora nos scores de função erétil. A gente não sabe até que ponto isso é clinicamente relevante para o paciente e, em sendo relevante, se isso se mantém por algum prazo.
também nos resta definir qual o perfil ideal de paciente para o tratamento com onda de choque. Será que é aquele com disfunção leve, diabético, que não respondeu? E qual protocolo nós devemos submeter esse paciente? Isso ainda nós não temos uma definição clara disso. Bom, mas em tese, quais são os efeitos esperados após a terapia com ondas de choque? Em curto prazo, especialmente quando associado ao uso de inibidores da fosfodiesterase 5, em função da maior oferta de óxido nítrico, upregulation da óxido nítrico sintetase, upregulation da óxido nítrico sintetase neuronal, o resultado prático esperado é uma melhora da espontaneidade das ereções. Em médio e longo prazo, se é que a gente pode falar em longo prazo, né, em se tratando de onda de choque, os efeitos esperados são relacionados à neoangiogênese, regeneração nervosa, redução da fibrose, remodelação do tecido cavernoso, e um artigo recente mostrou uma redução do tônus adrenérgico. A neoangiogênese é justificada pelo recrutamento de células progenitoras endoteliais, que determinam maior atividade, maior expressão do fator de crescimento do endotélio vascular. O resultado final disso é um maior fluxo arterial cavernoso, com impacto positivo na disfunção erétil arteriogênica. Regeneração nervosa. Estudos em ratos diabéticos ou após lesão do nervo cavernoso mostraram que a aplicação de ondas de choque é acompanhada de uma maior expressão da óxido nítrico sintetase neuronal e da ativação de células de Chivan, demonstrando um potencial benefício do tratamento com ondas de choque na regeneração nervosa. Redução da fibrose no tecido cavernoso. Estudos de imunofluorescência e imunohistoquímica mostraram um aumento da relação músculo-colágeno, aumento de fibras elásticas, e uma downregulation do fator de transformação do crescimento beta, que é um fator antiproliferativo. Então, a partir desses achados, é bem razoável traçar a hipótese de que o tratamento com ondas de choque teria algum benefício no sentido de evitar ou, pelo menos, retardar o processo de fibrose peniana. Redução do tônus adrenérgico. Um artigo recente mostrou que a aplicação de ondas de choque é capaz de alterar a relação da expressão alfa-1, alfa-2 adrenoceptor em favor dos alfa-2 adrenoceptores, que estão envolvidos no relaxamento muscular cavernoso. Se esses achados se confirmarem em estudos clínicos, a terapia com ondas de choque poderá representar uma opção promissora para os pacientes com disfunção erétil relacionada à ansiedade, onde há uma hiperatividade do sistema simpático. Bom, essa imagem eu achei bonita, por isso eu trouxe para apresentar para vocês, são as alterações moleculares, né, após o tratamento com ondas de choque, que vão determinar essa redução do tônus adrenérgico, um dado novo que até então a gente não havia visto na literatura. Essa tabela foi extraída de uma revisão publicada no Sexual Medicine Review já esse ano, e foram listados vários estudos em que se utilizou o tratamento com ondas de choque em pacientes com disfunção erétil vasculogênica, e a gente pode ver na quase totalidade deles um aumento nos scores de função erétil, embora por curto prazo de segmento, a gente vê aí 1 mês, né, 3 meses. Já foi publicado anteriormente que o incremento mínimo de 4 pontos no score de função erétil é clinicamente relevante. Aqui a gente vê mais estudos que também mostram esse aumento no score de função erétil, domínio da função erétil. E nessa terceira tabela a gente já vê alguns estudos com um tempo de segmento maior, chegando a 12, 18 até 24 meses. Esse é um artigo extremamente interessante, foi publicado ano passado, em agosto do ano passado, e teve como um dos objetivos avaliar o efeito das ondas de choque em homens diabéticos não respondedores aos inibidores da fosfodiesterase 5. É um artigo de revisão que incluiu dados de 5 estudos randomizados, controlados com probe Sham, um probe que tinha as mesmas características e produziu os mesmos efeitos sonoros do grupo tratamento, mas efetivamente não gerava ondas de choque. Foram 61 participantes alocados em 2 grupos, 48 tratamento e 13 Sham. O protocolo de intervenção foi o mesmo, 12 sessões. 1 mês após a última sessão, 55% dos homens tratados tornaram-se respondedores aos inibidores da fosfodiesterase 5, uma média de aumento do score de função erétil de 5,4 pontos. No grupo
controle, veja que a variação foi negativa. Não houve conversão para respondedor ao inibidor da fosfodiesterase 5. Esse é um artigo também bastante interessante, é uma pergunta no consultório, né? Doutor, eu vou fazer a onda de choque, mas vai durar quanto tempo, se eu tiver sucesso? Vou ter que fazer de novo daqui a um ano? Né? Até porque é um tratamento caro. Então, esse artigo foi publicado no Journal, em 2018, teve como objetivo avaliar o benefício das ondas de choque 2 anos após o tratamento inicial ter sido considerado eficaz. Foram 156 pacientes, respondedores ou não aos inibidores da fosfodiesterase 5, foram submetidos ao mesmo protocolo de tratamento de 12 sessões. A média de idade foi de 59,1 anos, variando de 27 até 81. 46,8% desses homens eram diabéticos e 55% tinham disfunção erétil severa, aqui definida como score de função erétil menor ou igual a 10. O parâmetro de sucesso adotado foi um incremento de 7, 5 e 2 pontos no score de função erétil para os pacientes com disfunção severa, moderada e leve, respectivamente. As reavaliações foram feitas aos 3, 6, 12, 18 e 24 meses, sendo que a partir do 6º mês eles poderiam fazer a reavaliação por telefone. Vejam, o tratamento foi considerado inicialmente eficiente no primeiro mês em 99 homens, que corresponde a 63,5% da amostra inicial. Durante o acompanhamento, houve um decréscimo progressivo do benefício das ondas de choque, de modo que após 2 anos, o tratamento foi considerado eficiente em 53 homens, o que corresponde a 34% da amostra inicial, e corresponde a 53% da amostra de respondedores no primeiro mês. Essa perda do benefício foi maior nos homens com disfunção severa, quando comparado àqueles com disfunção leve ou moderada, como a gente pode observar nesse segundo gráfico, onde o azul claro representa pacientes com disfunção severa e azul escuro, pacientes com disfunção leve ou moderada. Após 2 anos, o tratamento foi considerado eficiente em apenas 23,3% dos pacientes com disfunção severa. Por outro lado, o tratamento foi considerado eficiente em 76% dos homens com disfunção leve ou moderada e que não eram diabéticos após 2 anos da aplicação de ondas de choque. Bom, mas o que dizem os guidelines? A Associação Americana de Urologia considera o tratamento com ondas de choque como investigacional, devendo somente ser realizado como protocolo, né, de parte integrante de algum protocolo de pesquisa. A Associação Europeia de Urologia, já na versão atual do guideline, considera o tratamento com ondas de choque como alternativa de primeira linha no tratamento de pacientes com disfunção erétil vasculogênica ou uma alternativa de segunda linha em caso de falha do tratamento oral, mas ainda com uma recomendação não tão consistente. O parecer da Sociedade Brasileira de Urologia deixa claro a carência de estudos com alto nível de evidência que atestem a eficiência do tratamento com ondas de choque. E quando tudo isso falha, os implantes penianos estão formalmente indicados, o índice de satisfação é extremamente alto, né? Mas os implantes podem ser realizados no momento mais precoce também, desde que essa seja a preferência do paciente e desde que ele entenda que é a última cartada no tratamento da disfunção erétil. A gente tem um respaldo, inclusive, de guideline para poder fazer isso. Né? As complicações, o principal motivo, né, de insatisfação relacionado ao implante peniano é a ocorrência de uma complicação cirúrgica maior, tipo erosão, infecção ou falência mecânica, no caso dos implantes infláveis, levando a uma necessidade de reabordagem cirúrgica. Nessa série de 7.666 pacientes, o índice de reabordagem cirúrgica em 10 anos foi de 15,7%, com uma concentração maior de casos nos 3 primeiros anos. Então, apesar do alto índice de sucesso, é importante dar expectativas realísticas aos pacientes candidatos a implantes penianos. E como mensagem final, eu gostaria de dizer que atualmente há uma proliferação de websites relacionados à disfunção erétil. Isso aí muitas vezes influencia na tomada de decisão pelo paciente. Paralelamente a isso, há uma indústria de medicamentos falsificados. Um estudo canadense mostrou que até 37% das medicações comercializadas na internet são relacionadas à disfunção erétil. E até 50% são falsificadas, ou não tem a dose ou o produto descrito na formulação. Então, a gente tem que atentar que é um
uma parcela de homens vulneráveis, né, que procuram, às vezes, um tratamento rápido, tem vergonha de expor o problema e, às vezes, procuram uma solução de baixo custo. Eu tenho recebido muito paciente no consultório que faz uso de produtos mirabolantes, compra em site, recebe em casa, enfim. E para você desconstruir toda essa ideia que ele tem na cabeça, não é uma tarefa fácil. Muito obrigado, gente. Bom, Juliano, muito obrigado pela excelente palestra, super eloquente, super atual, por nos brindar aí por uma clareza de informações para a gente. E eu queria agora chamar Dr. Fernando Nestor Fácio, ele é o nosso atual diretor do Departamento de Andrologia da SBU. Ele tem doutorado em Urologia pela FAMERP, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e pós-doc em Medicina Sexual pela Johns Hopkins, lá em Baltimore. Eu queria pedir para o Fernando, se conseguir compartilhar a tela já com a gente. O Fernando vai falar para a gente sobre doença de Peyronie, quando e como tratar esse paciente. Fernando, fica à vontade. Muito obrigado. Já liberei meu microfone. Bom, muito obrigado a todos. Especial agradecimento ao convite ao Hamilton, ao Moacir, ao Dimas, ao Chariz e principalmente um agradecimento pela presença também do Aita, que faz enobrecer cada vez mais essas apresentações. Bem, sem dúvida nenhuma, vocês escolheram temas que são de uma prática muito grande nos nossos consultórios. A disfunção erétil é inevitavelmente algo que nós tenhamos que ter um embasamento e tratar. Mas a doença de Peyronie, ela nos traz uma série de desafios. E é mais ou menos isso que eu vou tentar passar para vocês. Esses são minha declaração de conflitos de interesse. E já em 1743, o François de Lavigny, ele diagnosticou uma tortuosidade ou um calo no pênis do rei Luís XIV. E foi chamado de indurátil, de calo, e, como ele descreveu, acabou ganhando a expectativa do seu nome. Mas vejam vocês, que desde o século XVIII, a gente convive com uma série de situações difíceis na busca de um tratamento efetivo para o tratamento da doença de Peyronie. A nossa especialidade, a urologia, ela é uma especialidade eminentemente cirúrgica. E vejam vocês que cada dia que passa, e ao longo das décadas, a gente acaba tendo um desafio de como lidar, como tratar, como acolher esses pacientes que são vitimados com essa patologia. A prevalência, ela é uma prevalência bastante interessante. Ela faria até quase 16% da população adulta. No entanto, é uma patologia que coloca o paciente diante de uma situação constrangedora. E muitas vezes, não entendendo o tamanho do problema, a gente tem até uma incidência maior do que isso. A patologia, falando rapidamente, a maior parte delas está relacionada ao próprio trauma sexual, com a delaminação da túnica albugina, extravasamento de sangue, posterior depósito de fibrina, aumentando uma reação inflamatória. A reação inflamatória ativa todos os processos de liberação de citoquinas, faz com que, ao se ter um processo de resolução da inflamação, depósito de fibrina, normalmente temos uma cicatrização, e essa cicatrização é uma fibrose. E isto faz com que o pênis, que é um órgão que tem uma elasticidade diante de toda a intenção de uma boa ereção, ele pode sofrer em algum dos seus lados com a dificuldade
de ter um bom distanciamento do pênis. Opa, aqui. E não é incomum o urologista ser chamado pela sua secretária e falar: olha, nós temos um paciente que já faz muito tempo que não vem ao consultório e está pedindo uma consulta urgente. E ele pede uma consulta urgente, principalmente em se tratar de acordar e se defrontar com um pênis torto, uma deformidade que lhe causa visualmente uma impressão ruim, até mesmo, com o passar do tempo, encurtamento, dor à ereção, dificuldade de penetração e uma queda na ereção, que faz parte de todo esse processo que o paciente soma diante desse problema. Aqui eu coloquei uma situação hipotética de o que fazer, então, com o paciente que chega ao nosso consultório, conseguiu uma consulta com você, ele está com uma queixa de que há 2 meses ele notou uma tortuosidade no seu pênis. Como tratá-lo? Como acolhê-lo? Como o médico vai fazer o seu papel de urologista? Que eu ressaltei que nós somos eminentemente cirúrgicos diante de um paciente que chega com essas queixas ao nosso consultório. O paciente vai em busca, na grande maioria das vezes, de resgatar o tamanho que ele tinha do pênis, a forma que ele tinha do pênis, porque encurtamento do pênis, diminuição, perda do tamanho, muitos dos homens utilizam, e da cultura brasileira está muito bem enraizado, de que ele perde a masculinidade. Nós sabemos, os guidelines nos mostram, que nós devemos ser conservadores e tratar clinicamente nos primeiros 12 a 18 meses da doença. Somente 13 a 15% dos pacientes que não tratam, não usam nada, podem ter espontaneamente uma resolução dessas placas. E a gente, durante o tratamento conservador, temos que lançar mão de tratamentos orais ou medicações locais. A história natural mostra, e são vários os compêndios e vários estudos na literatura, de que a doença de Peyronie traz como um grande legado, um grande legado negativo, o encurtamento peniano. E a gente segue muitos guidelines, a gente acompanha as instruções da AUA, e a gente sabe que eles preconizam que durante essa fase dos primeiros 12 meses, nós devemos apenas oferecer anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos para o tratamento especificamente da dor. Também temos os guidelines, não só da AUA, como também do guideline. E nós temos um projeto de diretrizes que foi capitaneado pelo Juliano Aita, quando era diretor também da andrologia na Sociedade Brasileira de Urologia. E vejam vocês que muitas vezes a gente passa para os nossos pacientes, a gente passa para os nossos residentes, a gente passa para os nossos alunos que vitamina E, potaba, colchicina, tamoxifeno, a carnitinina, pentoxifilina, inibidores de fosfodiesterase tipo 5, radioterapia e ontoforese, não tem evidência e nenhum benefício. E não deve ser recomendado. Aqui eu faço uma parada e gostaria depois de refletir com vocês ao término da minha fala. Como que a gente acolhe o nosso paciente? Como que a gente faz o papel de terapeuta e não de urologista só, para poder deixar o nosso paciente mais tranquilo, de que nós vamos dar a ele alguma forma de tratar, mas não sabemos o momento, porque cada um nos procura numa fase aguda da doença. Esse slide, ele, embora o guideline preconize que uma das medicações aprovadas pelo FDA e aprovada nos Estados Unidos seja a colagenase, esse slide eu peguei
da última AUA agora, semana passada, mostrando que se a colagenase é uma forma aprovada para o tratamento do Peyronie, e diga-se de passagem, é a única forma para se tratar Peyronie. Em pacientes que têm uma curvatura entre 30 e 90 graus, função erétil mantida, tem um grau de evidência B quando você usa. Você tem que fazer 8 aplicações e nem sempre você leva ao paciente um agrado na melhora da curvatura. Recentemente, há um novo estudo correndo de que você deva fazer 2 ciclos de 8 aplicações, talvez trazendo resultados melhores no tocante à melhora da curvatura. No entanto, é importante ressaltar que, embora seja um tratamento que é preconizado e aprovado pelo FDA, devemos orientar o paciente desde o início do tratamento em relação aos eventos adversos. Equimose importante, inchaço, dor após aplicação e ruptura da túnica albugínea. Ao preço de $26 mil cada sessão com 8 sessões de tratamento. Imagina você se nós aumentarmos para 16. O paciente vai gastar em torno de R$300 mil dinheiro hoje no Brasil. Aí eu respondo a primeira pergunta do título da minha aula. Quando operar um paciente com tortuosidade peniana causada por doença do Peyronie? Quando a curvatura vai atrapalhar ou impedir a penetração, ele já cumpriu mais de 12 meses e a placa está estável por 3 a 6 meses. Quando existe um desconforto muito grande do paciente e ele já não tem mais o fator dor. E as expectativas devem ser extremamente realistas para o paciente do que você vai pretender oferecer a ele. E nunca esquecer de dizer que é possível haver encurtamento peniano. A decisão cirúrgica, ela depende muito da localização da placa, do tamanho da placa, do grau de curvatura, e a gente pode discutir até como induzir essa curvatura para que a gente não tenha diagnóstico errado ou proposição de cirurgia que não seja a melhor. Temos que conhecer a função erétil desse paciente, qual é o grau de encurtamento e, principalmente, qual é a experiência que você tem para tratar cada um desses pacientes. As terapias para tratar, as formas de tratar, você tem alternativas cirúrgicas. Você pode tratar de forma que você encurta o lado convexo. Quer dizer, no lado direito você teve a fibrose, você vai com a cirurgia de Nesbitt, plicatura ou iáquia, você vai trabalhar no lado que não tem fibrose. Quer dizer, você deixa a fibrose no local e trata o lado que está bom. Você encurta o pênis. Quando você vai tratar o lado côncavo, aquele lado que tem a fibrose. Ou as outras opções que a gente vai discutir no FIT de prótese peniana. Importante salientar que esse é um estudo que demonstrou, publicado no Urology em 2016, que apenas 15% dos pacientes no mundo normalmente já tiveram um caso de Peyronie, se defrontaram e trataram. E recentemente os jovens urologistas preferem 4 vezes mais injeções como procedimentos cirúrgicos do que tratamento cirúrgico. Isso talvez seja uma falha no aprendizado das técnicas cirúrgicas. Quando você vai indicar uma aplicatura, que normalmente são os tratamentos mais realizados, você vai utilizar naqueles pacientes onde a curvatura é pequena ou moderada, onde você não tem, existe a ausência do paciente com o pênis do tipo ampulheta. Do tipo ampulheta não tem indicação
de plicatura nem Nesbitt. O paciente tem que ter as ereções mantidas, um pênis com uma boa dimensão e ainda assim você ser proativo e falar sobre a possibilidade de encurtamento. As incisões com enxerto, da placa e enxerto são para aqueles pacientes que têm uma curvatura mais severa. Principalmente aqueles que têm o pênis em ampulheta, a ereção está mantida e eu reforço mais uma vez o encurtamento peniano. O implante de prótese, nós devemos ser bastante claros quando orientamos, o Giuliano já se adiantou, e nesta situação aqui, mais importante ainda, quando você vai propor o implante de uma prótese. Quando o paciente realmente não tem mais ereções, ele não responde mais à droga oral, ele não responde à droga injetável, e onde o encurtamento do pênis é muito significativo, você tem que lançar mão de fazer algum tipo de alongamento. Aqui eu coloquei esse slide apenas para mostrar, historicamente, que Nesbitt, ele na verdade, ele trabalha no lado bom, ele retira o tecido e faz a incisão. A aplicatura, você trabalha sem retirar tecido e faz só aplicatura. E tem descrito na literatura coisas que a gente faz na cirurgia geral, que é o Mikulicz, que você faz uma incisão estrutura transversal, dessa forma. Mas tem um caso que normalmente nós somos procurados no consultório, o paciente vem com curvatura e nós temos que apenas explicar que isso é uma curvatura congênita, que o tratamento é mais simples e que as aplicaturas, principalmente aquelas com 16 pontos, trazem resultados extremamente cosméticos de forma agradável. Quais são os tipos de enxerto que nós temos hoje à nossa disposição? Nós temos os sintéticos, os heterólogos e os homólogos. Os sintéticos, o Dacron e o Teflon, hoje muito pouco utilizados pela grande quantidade de processo inflamatório que eles causam. Os heterólogos muito usados, mas alguns com algum preço agregado que muitas vezes impede que nos serviços de residência a gente possa fazer a submucosa suína, a derme acelular e o pericárdio bovino, que é muito utilizado aqui em Rio Preto pela facilidade da Braille Biomédica, que é uma instituição onde você trabalha com todas as partes dos instrumentos cardiovasculares. E os homólogos, que a gente tem hoje, estudos com derme, veia, túnica albugínea, a poneurose, a dura mater e a túnica vaginal. No entanto, qual é o enxerto ideal? Aquele que tem tamanho ideal, aquele que é complacente, que você pode fazer a sutura, que é manuseável, que tenha pouca morbidade, que tenha a mínima resposta inflamatória, porque senão você piora o quadro do paciente, tem uma antigenicidade também pequena, baixo risco de transmissão de infecção e, uma coisa primordial, baixo custo. Nesses casos, a exemplo, quando você tem o pênis em ampulheta, você necessariamente necessita uma quantidade de enxerto que seja suficiente para suprir áreas que foram verdadeiramente prosadas. Por isso mesmo, os resultados com o enxerto do CIS têm um resultado extremamente bom. As técnicas de alongamento são muito preconizadas, muitas vezes você vê a literatura mostrando, mas nem sempre você consegue fazer semelhante sem que você incorra em grandes problemas de danos ao próprio paciente. É uma técnica extremamente importante, você usa todas as formas cirúrgicas que você aprendeu na residência, você vai alongar, você vai desmembrar o pênis, você vai usar enxertia e ainda você vai colocar o implante de prótese. Ou, em alguns lugares, chamam de hastes direcionais. Você vai desmembrar o pênis, você vai colocar enxertia, você vai colocar uma haste direcional, que aqui em Rio Preto nós chamamos de prótese peniana, e ainda você tem que tomar cuidado de poder fazer isso apenas na extensão que o feixe vasculonervoso te permite e a uretra, com grandes problemas no futuro de necrose
de glande. Lembro que quando a gente fala em enxerto, quando você só faz a enxertia e você não discute a colocação de implante de prótese peniana, você trabalha com um índice bastante grande, de quase 50% dos pacientes que fazem só enxertia, eles relatam no pós-operatório disfunção erétil. Por isso mesmo, existe o tratamento cirúrgico com terapias combinadas. Este é um slide que foi uma oferta do Dr. Geraldo Faria, onde ele fez um estudo com um grande número de pacientes que ele usou o CIS. E ele trabalhou com um protocolo que é interessante a gente replicar. Ele retira, faz a incisão da placa, ele coloca o enxerto, sempre 30% um pouco maior do que a ferida operatória, a ferida placa que você tirou. Ele mantém o paciente com o uso de tadalafila diário a partir do 3º dia de pós-operatório por um período de 6 meses. A tração manual nos primeiros 5 dias, você utiliza a tração manual, você mantém o pênis esticado por 5 minutos, 6 vezes ao dia. E a partir da 3ª semana, ele preconiza a utilização do extensor peniano. Nós temos uma outra forma de enxertia que eu queria aqui ressaltar, a enxertia do uso da crura, onde você usa o enxerto do próprio paciente. O Dr. Carlos da Rosa, membro do nosso departamento, ele tem uma experiência bastante importante, já descreveu, tem 2 artigos publicados. Ele, nesse artigo, em 2012, ele descreveu o enxerto de crura em 33 pacientes, com um segmento muito bom de 41 meses, uma curvatura de mais de 90 graus e uma placa bastante grande. E por que eu salientei isso? Porque ele pode fazer a retirada da placa na sua totalidade da sua extensão. Ele tem que fazer, em contrapartida, uma segunda incisão no períneo para retirada de uma quantidade suficiente de tecido de túnica albugínea da crura, que você consegue recobrir grandes extensões. Isto é uma forma de tratar bastante importante e descrição muito boa. Ele tem resultados muito bons, ele tem falha em apenas 3 pacientes, as parceiras com mais de 90% de satisfação, piora na ereção em 6 pacientes, que responderam com inibidor de PDE5 com injeção intracavernosa, 2 deles tiveram que partir para a prótese peniana, encurtamento em 18% dos pacientes, hipoestesia temporária na glande em 6 pacientes e desconforto e dor à penetração em 4 pacientes. Uma outra técnica, sem a utilização de enxertos, é a técnica desenvolvida por Paulo Egídio e demonstrado no último AUA, no Crossfire. Ele faz microincisões na placa. Então, ele incisa toda a placa, ele faz microincisões na placa com a lâmina a frio e depois você estende o pênis e causa esta abertura. Você coloca o implante de prótese peniana e não recobre com nada. Você pode deixar desta forma e não tem nenhum problema. O conceito de todas as vezes que você faz as incisões da túnica albugínea ou utilização de enxerto, o conceito de colocar a prótese peniana tem a vantagem de um ganho no comprimento e a manutenção, muitas vezes, de tamanho de pacientes que reclamam no pós-operatório das expectativas que ele tinha do pênis voltar ao normal e não ter isso salientado. Então, por isso mesmo que a indicação de prótese peniana em pacientes com doença de Peyronie, ela deve ser em pacientes com disfunção erétil refratária ao tratamento clínico, que as curvaturas são complexas e que você tem ereções limítrofes. E principalmente quando o encurtamento peniano, alguma outra prática, ou enxerto, ou incisões, para que você tenha uma distensão. A prótese peniana, ela muitas vezes ela é confortável, porque ao se colocar e você ainda ter áreas do pênis, onde você pode ter
encurtamento ou você pode ter ainda tortuosidade, a prótese peniana, uma vez colocada, ela permite, então, que você faça a modelagem utilizando as duas mãos para poder quebrar, para poder distender a área que você tem de placa, e é uma das formas que você tem que modelar enquanto o paciente está na mesa de cirurgia. Para finalizar, é bem simples essa forma da gente conduzir. Aqueles pacientes que têm função erétil mantida, que você tem uma curvatura entre maior de 60 ou menor do que 60 com ereção mantida, você pode lançar a mão ou de plicaturas ou de incisão de placa com enxerto. Aqueles pacientes que desenvolveram doença de Peyronie e não têm uma função erétil preservada, normalmente esses pacientes você tem que discutir com eles várias técnicas de tratamento junto com o implante de prótese peniana. O racional, e esse é um slide também cortesia do Dr. Carlos da Rosa, se você tem um paciente com uma curvatura muito grande, essa curvatura você vai ter que fazer uma retirada da placa e enxerto, seja homólogo, seja heterólogo, mas a gente sabe que a prevalência da disfunção erétil é quase que 50%. Por que não trabalhar a ideia desse paciente já no seu consultório, trabalhar a ideia de acrescentar uma prótese, um implante de prótese peniana? E como mensagem final, a gente deve ser sempre conservador, a gente deve ser o médico desse paciente e o terapeuta na fase inicial. É difícil conduzir essa parte, mas a relação médico-paciente faz com que o urologista tenha a capacidade de fazer isso. O índice de resolução espontâneo é muito baixo. Os pacientes com pênis longo e mantido a função erétil, a aplicatura pode ser uma opção. Pacientes com disfunção erétil, a utilização da prótese peniana é algo que você deva trabalhar. O cuidado com esse excesso de expectativa. O paciente tem que estar orientado para que entenda que o pós-operatório que a gente vai oferecer a ele é de um pênis rígido e com uma haste ereta, mas não com expectativas de crescimento. E nunca esquecer de oferecer e pedir o consentimento informado de todos os pacientes. Muito obrigado, senhores. Excelente, excelente. Muito obrigado, Fernando, também, mais uma vez, brindando a gente aí com muita didática e fazendo uma tomada ampla sobre o manejo da doença de Peyronie. Eu já vi que tem uma perguntinha aqui para a gente começar a responder. Eu tenho 2 casinhos índice para a gente discutir bem rápido, a gente tem ainda alguns minutos. Enquanto eu compartilho, Juliano, você quer responder essa? Guilherme perguntou sobre terapia de reabilitação pós-prostatectomia radical. Foge só um pouquinho do escopo inicial, mas se você quiser, falando para ele como é que você faz terapia de a reabilitação sexual ou reabilitação penina pós-prostatectomia, enquanto eu compartilho, fica à vontade, Juliano. Perfeito. Bom, considerando que foi feita a preservação, né, do feixe neurovascular, é muito importante que esse paciente volte a ter ereções. Então, tirou a sonda, eu começo inibidor da fosfodiesterase 5, tadalafil 5 miligramas, e mais ou menos dentro de um mês eu pergunto se o paciente teve ereção, se ele está estimulado. Claro que isso depende muito da recuperação da continência, né? Às vezes aquele paciente está não é a regra, mas considerando que o paciente evoluiu bem da recuperação da continência, dentro do primeiro mês eu já pergunto se ele teve ereção. Se ele não teve ereção, eu insisto mesmo que ele não em trabalhar o tecido cavernoso para que não haja atrofia. Então, eu estimulo a terapia intracavernosa, né? Em casos selecionados, eu indico também, mas aí já a partir de 2 meses, a bomba a vácuo, 1, 2 vezes por dia, se o paciente tolerar por 10 minutos, ele já vai, enfim, eu acredito que isso também pode ajudar a evitar a atrofia. Alguns pacientes, eu não sei se eu tenho essa experiência no consultório, a literatura também diz, eles sentem um aparente encurtamento peniano depois da prostatectomia radical, né? Então eu me preocupo muito com isso. E tenho recebido muito paciente que me pergunta de onda de choque, vale a pena fazer, não vale a pena fazer? Via de regra, eu desencorajo todo mundo. Por quê?
paciente vai fazer um investimento alto, a gente sabe que a expectativa de resultado é pequena, porém, tem alguns casos, o paciente depois de 1, 2 anos da próstata radical, né, ele já estava com a função erétil recuperada e de repente começa a ter uma perda de função erétil, nesses casos eu indico, né, a terapia de onda de choque, em alguns casos com uma resposta até satisfatória. Mas então eu faço isso, inibidor da fosfodiesterase, precocemente pergunto se está tendo ereção, se não, vou para a terapia intracavernosa e costumo indicar a bomba também. Perfeito, perfeito. Show de bola. Pessoal, vocês estão vendo aqui minha tela? Então, vamos lá. São 2 casos índice, bem pai e bola. Eu vou começar com o primeiro caso, um paciente... Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Vocês estão conseguindo ver tudo? Deixa eu dar um esquezinho. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Então, um paciente DQM, 65 anos, advogado, vem ao consultório com queixa de disfunção erétil há cerca de 1 ano e refere uso já de tadalafila 5 mg de dose diária e mais 100 mg de sildenafila sob demanda, aparentemente sem resposta satisfatória. É um paciente casado, tem 2 filhos, a esposa é mais jovem que ele, tem 57 anos, de base ele é hipertenso, faz uso de losartana 50 mg dia e diabético, controlado com metformina 500 mg 2 vezes ao dia. De base, história familiar de câncer de cólon no pai, cirurgia prévia apenas a hernioplastia inguinal esquerda, nega alergia, sintoma do trato urinário baixo, LUTS muito leve, qualidade de vida ele está satisfeito e apenas um jato fraco. Em relação à ereção matinal, ela está menos frequente, mas é mantida, mantém libido presente e não tem nem qualquer queixa ejaculatória. No Erection Hardness Score de 2, a gente sabe aí que de uma escala de 1 a 4, 2 tem um pênis um pouco mais turvo, mas incapaz para penetração, 3 e 4 consegue penetrar, e 4 com uma ereção mais rígida, e um IF 5 de 10, já denotando uma disfunção erétil moderada, indo para quase severa aí, quando o IF é menor do que 7. No exame físico, tem um peso de 89 quilos, uma altura de 1,76, já com IMC de 28, que denota um sobrepeso, testículos tópicos e simétricos, pênis aparentemente sem qualquer alteração, não tem placa, uma próstata de 40 gramas, adenomatosa sem nódulos, e de métodos complementares ao diagnóstico, a gente tem ele já vem com a ultrassonografia com esteatose leve, rins e vias urinárias sem alterações, uma próstata levemente aumentada com índice de proteção prostática de 3 milímetros, um resíduo baixo, e de exame laboratorial, nada muito digno de nota, tem um PSA ok, dentro da curva, testosterona de 650, apesar de ser diabético, tem hemoglobina de glicada de 6,5, ou seja, aparentemente ele está bem controlado, ele está mais ou menos redondo para você. Colesterol um pouquinho tocado, função renal ok, FSH, LH, estradiol, prolactina, tudo aparentemente dentro da normalidade, e uma urofluxometria que também ele já traz, aparentemente sem grande alteração. Provavelmente esse paciente ele já foi atendido por outro colega, ele já está armado de uma série de exames, e ele vem direto ao ponto com essa queixa para você. Eu estou tomando 5 mg de tadalafila diário, 100 mg de demanda, minha testosterona está normal, não tem nenhuma alteração hormonal, metabolicamente eu aparentemente estou bem, um pouquinho de sobrepeso. O que é que eu vou fazer nesse caso, Juliano? Como é que você conduziria esse caso? Você queria algum exame a mais para ele? Você acha que vale a pena ficar rodando não na mesma classe, mas ficar rodando a droga? Eu vou deixar assim, a tadalafila de uso diário, vou rodar de sildenafila de 100 para lodenafila, dose máxima também, vardenafila, vou rodar para tadalafila de demanda, ou você acha que é um paciente que já merece... Eu acho que esse paciente, nesse ponto aí, ele mesmo já tentou fazer isso, né? Ele já deve ter experimentado, conversado com um amigo que usou um ou outro. Então, nesse caso aí, eu acho que não vale a pena, eu acho que o paciente veio, ele está com um problema, ele quer uma resolução, né? Então, eu acho que talvez não mude muito a conduta, mas eu acho importante nesses casos a ultrassom Doppler peniano com uma ereção fármaco-induzida. Eu acho que dá a gente já sente a experiência do paciente com a ereção fármaco-induzida. Você vê se é uma disfunção arteriogênica mais severa, é um caso que vai evoluir para prótese mesmo. Então, acho que esse exame pode ajudar bastante nesse caso.
E em relação de, você já entraria para ele com alguma outra terapia de segunda linha? Como é que você abre o leque para o seu paciente nesse cenário? Bom, esse é o caso, acho que seria interessante, após o ultrassom Doppler, eu ofereceria para ele o tratamento com onda de choque, né? Obviamente explicando, trazendo expectativas realísticas das chances de sucesso, mas é um tratamento inócuo. Na verdade, o único problema que o tratamento tem é o custo, né? Mas a gente sabe que ele é indolor. Assim, eu tenho uma experiência aí de 2 anos com onda de choque, devo ter tratado aí provavelmente 60 pacientes, né? E usei no primeiro ano o gerador eletromagnético e agora estou usando o eletrohidráulico. Impressão minha, a diferença é que a tolerabilidade ao eletrohidráulico é bem maior do que o gerador eletromagnético. Mas do ponto de vista de resultado, ainda não pude, é uma amostra pequena, né, perceber nenhuma diferença. Mas eu proporia, para esse caso, sim, uma onda de choque. Perfeito. Só para deixar claro, pessoal, aqui são casos índice e a gente só está utilizando eles para discussão, tá certo? Então, o caso termina por aqui. Eu quero só te perguntar mais algumas coisinhas para a Juliana. Ô, Juliana, você acha que, aparentemente, pelo que a gente tem visto, parece que esse é um bom cenário justamente para esse tipo de terapia, né? De resgatar aquele paciente que é não respondedor inibidor de fosfodiesterase para trazer ele para um cenário de ser respondedor, né? Você colocou muito bem que existem outras terapias, como injeção intracavernosa, Muse, a bomba a vácuo, mas realmente a recepção no maioria dos pacientes ela é baixa, né? Tem a questão da equimose, a má aceitação no maioria dos pacientes, mas eu acho que é por aí. E você, se o paciente não tivesse a possibilidade ou não quisesse, como é que você iniciaria para esse perfil de paciente, diferente do pós-prostatec que Guilherme me perguntou, para esse perfil de paciente, você começaria, se fosse começar a injeção intracavernosa? Como é que você começaria? Eu acho que assim, dose pequena, único, que você faria? A conduta, e eu tenho também esse perfil de paciente que vem com essa queixa e a gente sabe que é inacessível para ele o tratamento com onda de choque. Então, falo, olha, a forma mais rápida de recuperar a tua ereção, se você se adaptar, é a terapia intracavernosa. Você vai gastar aí, talvez o custo seja o mesmo na medicação oral, hoje em dia. Então, eu usaria o Trimix. Eu tenho o hábito de usar a prostaglandina de 10 e 20. Normalmente, eu tenho usado até 20 microgramas por ml. Fentolamina 20 papaverina 20 e a fentolamina 1 miligrama por ml. Então, normalmente, eu faço o teste no consultório. Se o paciente não tiver como acessível, eu faço ultrassom Doppler atualmente no consultório, mas se ainda assim não for acessível ao paciente, você faz um teste de ereção farmacokinetização no consultório, pede o paciente voltar, diz como é que foi a ereção, discute, vai titulando a dose, assim, algo simples, todo mundo pode fazer isso no consultório. Perfeito. E só para encerrar essa última pergunta para você é o seguinte, até quando? Quer dizer, existe aquele paciente que ele tem o perfil, ele respondeu bem para a injeção, provavelmente esse paciente vai responder depois que você titula a dose. Você objetivamente reavalia o paciente com que frequência para avaliar a resposta dele e oferecer outro tratamento se eventualmente ele já tiver insatisfeito. Olha só, é interessante. Assim, como eu faço muito também terapia intracavernosa, eu tenho um perfil de paciente hoje que ele já liga para a secretária, ele já passa lá direto, já pega a ampolinha dele, já sabe quanto é que ele tem que usar. De vez em quando, uma vez por ano, ele passa comigo para fazer o check-up de próstata. Então, assim, se você fideliza, Agora, tem paciente que se adapta muito bem. Eu sempre oriento, acho que uma coisa que eu aprendi na prática mesmo, o que dá fibrose ali, não sei se vocês já viram, aqueles pacientes que ficam com aquela fibrose na túnica, na minha opinião, é o pequeno escape que sai da medicação, principalmente da papaverina, no trajeto. Então, você tem que aplicar com a agulha mais fina possível. Eu uso uma agulha que fica até difícil de aspirar e depois comprimir ali por 1 minutinho. Porque quando você comprime, você evita aquele escape de medicamento ao longo do trajeto, que é aquilo que dá aquele nódulozinho que alguns pacientes, né? Eu já vi paciente aí tratado pelo Boston aí que veio cheio de lesões. Mas tem paciente que está com mais de vários anos usando. Por outro lado, a gente sabe que tem o perfil de paciente que não vai se adaptar, eu quero resolver e aí vai para a prótese. Exato. Não, perfeito.
Perfeito. Eu acho que a intenção da gente aqui, inclusive, é essa, viu, pessoal? É trazer um pouco dessa visão prática de quem vê isso com frequência. Afinal de contas, o urologista geral, às vezes, dependendo do setting que ele vai estar, a organização de consultório, etc., é necessário um ajuste desse setting também, nesse cenário de como tratar o paciente. Mas tá joia, Juliano, muito obrigado. Eu vou aqui para o segundo caso, então. Tá, tem uma pergunta aqui para mim, se você permitir, eu respondo. Não, deixa. Tá, é o Igor, até trabalha comigo, Igor, grande abraço. Na sua experiência, como a ultrassom, qual a taxa de necessidade de reversão? Pronto. Isso é uma... assim, atualmente eu uso muito, eu aprendi com o Eduardo Miranda e com o Felipe Carneiro, então eu sou insistente com relação à redosagem. Eu não fico satisfeito enquanto o paciente não tiver a melhor ereção possível. Perfeito, então, perfeito. Eu redoso, eu não me dou satisfeito. Isso aumenta um pouquinho o índice de reversão. Só que eu não deixo o paciente sair com ereção. Ele tem a sala de observação, então talvez meu índice de reversão seja aí hoje 20%, talvez um pouco acima da média geral de clínica radiológica. Você insiste na dose até o paciente ter uma ereção plena. Perfeito, perfeito. Exatamente. E essa é a ideia, né? O paciente que tem uma ereção insatisfatória, ele pode ter um maior trauma ao pênis. Às vezes o paciente veio com o exame falseado, né? Como insuficiência arteriogênica, o cara está lá adrenergizado na sala de exame, lá toda hora entra um, e aí vai lá, cai na mão de outra pessoa, o cara vai, ó, você tem que botar prótese, tua solução é prótese. E às vezes não é ainda a prótese, entendeu? Tá, por aí, justamente. Dimas. Oi, Jares. Eu queria perguntar uma coisa para Juliano. Eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Então, Jares, se tu quiser dar uma olhadinha aí. Eu estou com ele aberto aqui. A pergunta para Juliano foi essa que Igor fez, com relação ao ultrassom Doppler. Eu queria saber dele, mais ou menos, se ele tem ideia do percentual do paciente que ele consegue manter em injeção intracavernosa, sem que esse paciente vá convertido para uma prótese peniana. Eu não tenho esse dado assim estatístico, mas eu vou te falar, Jares, talvez a minha amostra esteja um pouco viciada. Enfim, a gente trabalha num estado mais pobre, bem mais pobre do que Pernambuco, então muito paciente às vezes ele quer um tratamento definitivo, mas ele tem dificuldade de acesso à prótese, porque na rede pública isso não está sistematizado aqui, então ele insiste na injeção. Então, assim, eu tenho um percentual significativo de pacientes que mantém o uso da injeção, que vai lá de 2 em 2 meses, vai lá com a secretária, ela já sabe, já separa a caixinha com isopor, as canetinhas, enfim. Você queria saber exatamente o perfil, a fidelização à injeção, não é isso, Jair? Isso, porque a gente vê muitas vezes o paciente não se adaptar ao tratamento, né? Ou ele querer um tratamento mais definitivo e termina partindo para a prótese. Então, ele procura você já para interromper o tratamento e buscando uma terceira linha, né? Mas eu acho que conta muito, Jares, o seguinte, eu percebi a mudança também quando eu comecei a fazer ultrassom, porque e você explicar, ver o melhor tipo de agulha, a agulha mais fina, orientar, traçar um plano de ação com relação ao priapismo. Eu mandava fazer ultrassom fora, o que acontece? Aí o paciente me ligava, paciente meu, né, um paciente privado, etc. Aí me ligava, final da tarde, doutor, o negócio aqui ainda está daquele jeito. Parece... Aí, quer dizer, você tem que resolver, o cara não orientou. Então, o que acontece? O cara se assusta logo. Se você traça o plano, né, explica direitinho, mostra lá como é que aplica. Cara, eu vou te falar que muitos pacientes, talvez por isso eu tenha passado pouca prótese atualmente, viu? Mas, enfim, experiência minha só, né? Um N pequeno também, mas é o que acontece no meu consultório. Deixa eu aproveitar só para embalar numa pergunta aqui do bate-papo de Adalberto, a experiência que você tem com bomba a vácuo, aderência também a esse tratamento e resultado, né? Então, é para minha pergunta, né, Jair? Desculpa, eu estava vendo o chat aqui. Tá. Então, na verdade, como tratamento, eu não costumo indicar. Eu uso sempre como uma terapia complementar. Pós-operatório de prostata radical, quando o cara está disposto. Obviamente, a gente sabe que tem paciente mais idoso, às vezes tem alguma dificuldade de manuseio, né, da bomba. Então, são casos, não é para todo mundo. Mas, efetivamente, como método,
eu não uso. Não uso como terapia de segunda linha. Perfeito. Ok, vamos seguir, Dimas. Joia, vamos lá. Então, o segundo caso, pessoal, um paciente SPE, 55 anos, engenheiro, vem ao seu atendimento também com queixa de curvatura peniana e encurtamento há cerca de 1 ano, com dor à ereção nos primeiros 2 meses. Ele parou de notar piora da curvatura há cerca de 3 meses. Divorciado, tem 3 filhos, a nova parceira é mais jovem também, tem 46 anos. Esse paciente é hipertenso, faz uso de enalapril 20 mg a dia, é dislipidêmico por hipertrigliceridemia, ele faz uso de ciprofibrato, ex-tabagista, 30 anos, maço, e também tem esteatose hepática, já vem em uso de vitamina E, eu fui provocativo aí, alguns endocrinologistas, isso é só uma observação, alguns endocrinologistas prescrevem vitamina E, além do tratamento medicamentoso, redução, melhora dietética, etc., para a esteatose hepática. Também, aparentemente, a função é parecida com a da gente aqui no Peroni, parece não chove nem molha, mas, enfim, cirurgia, só postectomia na infância, artroscopia de joelho, alergia a sulfa, é uma história de CA de mama na mãe, lútis, praticamente inexistente, ele tem uma qualidade de vida muito satisfeito com IPSS de 1, ereção matinal presente, libido mantido, também não tem queixa ejaculatória, esse já tem uma ereção melhor, o Erection Hardness Score de 4, um IEF-5 de 22, ou seja, esse paciente aparentemente não tem disfunção erétil, e no exame físico, nada que chame a atenção, ele tem 70 quilos, 1,73 m, ele não tem sobrepeso, nem é obeso, testículos tópicos, sem alteração de funículo espermático, e no pênis, aí sim, além da cicatriz da circuncisão, a gente palpa no exame físico uma placa dorsolateral de mais ou menos 1 centímetro no meio da haste, e com o pênis esticado, mais ou menos uns 15 centímetros da deficiência pública até a ponta da glande. No exame distal da próstata, uma próstata de 30 gramas, fibra elástica sem nódulo, nada que chame a atenção. E no método complementar diagnóstico também, mais uma vez, provavelmente esse paciente já passou com algum outro colega, que ele já vem bem armado de exame complementar, ultrassom, esteatose hepática moderada, rins e vias urinárias sem alterações, uma próstata pequena, com IPP baixo, um resíduo baixo também. E no laboratório, mais uma vez, nada que chame a atenção, fora o triglicerídeo um pouquinho aumentado, que ele está lá tratando com o endocrinologista, mas aparentemente nada de absurdo. E um fluxo também adequado. Então, basicamente, é um paciente com curvatura peniana, provavelmente com Peroni, e que está lá, no tempo que a gente já viu aí, só para retornar, ele tem 1 ano que ele nota, 2 meses de ereção dolorosa, agora não mais, e parou de notar há 3 meses aumento, curvatura ou também encurtamento. E no exame físico tem essa plaquinha. E aí, Fernando, como é que a gente vai manejar esse caso? Deixa eu te mostrar as fotos, porque o urologista dele já pediu, então ele já chegou para mim com 2 fotos na mão. Ele tem uma foto mais ou menos que ele tirou da lateral e tem uma foto que ele tirou de cima, que a gente vê uma curvatura dorsolateral, mais para a esquerda, nessa dimensão que a gente está vendo aí. Essa é uma foto do paciente. Então, provavelmente, a gente está diante de um Peroni, aparentemente já na fase crônica também. E aí, como é que a gente maneja esse caso? Você quer pedir algum exame para ele? Você confia nessas fotos? Como é que seria a tua conversa com esse paciente nessa fase inicial? Deixa eu ver, eu acho que o teu áudio... Deixa eu ver, será que o teu áudio está... Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora sim, me liberaram. Foi. Vocês me liberaram. Opa, tá me ouvindo? Estou escutando. Ótimo. Bom, então, esse é um caso que o paciente, puxa vida, ele conseguiu passar por todas as fases e chegou, então, na fase onde você tem que trabalhar a indicação cirúrgica. E para trabalhar a indicação cirúrgica, não tenha dúvida que requer aqui, a gente tem residentes nos ouvindo, Perfeito. Lembrar que as fotos uma nova forma da gente trabalhar isso aqui. Mas a utilização do Doppler, que inclusive o Juliano é craque, em São Paulo nós temos o Felipe, nós temos um pessoal que trabalha muito bem e faz a utilização e nos mostra verdadeiramente o tamanho dessa placa, o quanto isso está comprometido, e isso nos melhora a chance de ter uma estratégia
de programar junto a esse paciente o que ele vai querer para tratamento. Você fez uma medida desse paciente, ele tem 15 centímetros de pênis, desde a sífilis púbica. Então, a melhor forma de tratá-lo, ele já é circuncisado, seria uma aplicatura de Nesbit para trazer a ele apenas uma retificação do pênis. Isso tudo, uma vez discutido junto ao paciente. E aí, tem uma outra coisa que se aplica, que a gente muitas vezes esquece de discutir nas nossas aulas. É fundamental que a parceria dele esteja junto. Quando você vai programar uma cirurgia, ela deve estar junto. Você tem que discutir a três qual é a melhor forma de conduzir. Se este paciente, se você vai indicar a ele tratar a área que tem a fibrose com a utilização ou de fazer as incisões na placa. Eu aproveito aqui e respondo uma das perguntas que um dos colegas nos fez. Quando eu faço as incisões na placa, que é a técnica do Paulo Egídio, eu coloco um implante de prótese peniana e não coloco nenhum tipo de enxerto. Quando esse paciente ele tem uma ereção, a impressão dele e da esposa, a aplicatura, ele perderia em torno de 1 centímetro a 2. No entanto, vocês estão me ouvindo? Estou escutando. Estão me ouvindo? Estou escutando. Desculpa. Então, a outra, tá bem, a situação seria discutir com ele, a mais simples, uma aplicatura. A outra, se o tamanho para ele é necessário ser mantido, a colocação a incisão da placa e a incisão de prótese peniana é uma opção. A utilização apenas de enxertia recomendado aos pacientes. Perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa. Se o paciente chega para você com uma fotografia, já mostrando uma curvatura muito exuberante, né? Você acha que são cenários diferentes? Quer dizer, aquele paciente que ele vem com a foto na mão, que é uma curvatura ali de 15, 20 graus, né? Às vezes numa ereção submáxima, e já tem aquele outro cenário, de um paciente que já vem com uma curvatura muito exuberante, uma ereção plena durante a retirada da foto. Você dispensaria um teste de fármaco induzido naquele cenário em que o paciente já tem uma curvatura muito elevada e reservaria apenas para aqueles pacientes que você está em dúvida se aquela curvatura é satisfatória ou não? Você acha que todo paciente que vai para a cirurgia precisa de uma injeção e você vê como é que está a curvatura dele antes da cirurgia, não só com o paciente na sala de cirurgia? Perfeito. Essa sua colocação é ótima. Eu prefiro lançar mão de uma indução no consultório plena para mostrar a ele o real problema. E não tenha dúvida que isto modifica as indicações de cirurgia e isso é importante. Eu também não tenho dúvida de que quando estou no pré-operatório, eu também faço uma indução e fotografo antes de iniciar a cirurgia e documento ao final da cirurgia. Joia. Deixa eu fazer uma pergunta, Dimas, para Fernando. Se o fato dele ter olhando a foto ou durante a indução no consultório, se ele imaginar que uma indentação que tem nessa curvatura, o resultado pode, no pós-operatório, ficar com alguma deformidade, se ele mudaria a conduta com relação à aplicatura e passaria a indicar um enxerto, sabe? Jariz, a pergunta é boa. Por isso mesmo, da aplicação de injeção intracavernosa no consultório, da presença da parceria junto. Por quê? Quando você vê que, olhando essa segunda foto, você fala, será que ele não tem aqui até uma ampulheta, uma perda, uma grande perda de fibrose em toda uma túnica, em todo um corpo cavernoso? Isto já faria modificar, sim,
eu já modificaria, eu já indicaria a ele algumas vezes para ganhar extensão ou enxertia, e aqui a gente tem a prática de usar pericárdio bovino. E o pericárdio bovino, você tem que saber utilizá-lo na face correta, lavar muito em água, deixar em água bastante ele lavado, para ele não ter nenhuma antigenicidade e não criar nenhum processo inflamatório. E toda vez eu volto a insistir. Eu acho que é uma prática, viu, Jair? Eu prefiro já tentar convencer ao paciente que atentar o alongamento do pênis é melhor, tratar a parte patológica é melhor, porque é a parte patológica que eu quero tratar. Não quero tratar a parte boa. Se eu trato a parte patológica e eu tenho o recurso de poder usar o implante de prótese peniana, eu acho que eu trago ao paciente, eu resgato ao paciente a autoimagem e a melhora da condição desse paciente e principalmente do seu pênis, que tem uma simbologia de poder. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Jares e para o Dimas também. Vocês têm o hábito de fazer as medidas no consultório? Enfim, qual que é a rotina de vocês na avaliação? Vocês se contentam com a imagem que o paciente traz? Geralmente os pacientes já trazem hoje, né? Com uma foto do celular, etc. Como é que vocês avaliam a curvatura? Do ponto de vista prático, chegou lá, como é que você mede a curvatura, faz as medidas do comprimento, enfim. Eu tenho feito, Juliano, a indução no consultório também, sabe? Eu acho que é mais interessante de você analisar a curvatura. O paciente ele traz a foto, mas muitas vezes a foto não tem muita qualidade, né? Você não vê num ângulo adequado, você está vendo em 2 dimensões. Exatamente. E às vezes tem aquelas curvaturas, exatamente, né? Na verdade, que não é num plano só, né? É biplanar, então eu atualmente eu procuro dar as medidas, faço todas as medidas, até por questão, você vai operar a peroní, a gente tem que estar sempre muito ligado por conta da expectativa pós-operatória, enfim, a gente tem que pisar em ovos realmente em peroní. Eu acho que você consegue ver melhor a deformidade também, o encurtamento, né? O paciente, muitas vezes, ele se preocupa mais com o encurtamento mesmo. E quando você vai, por exemplo, a uma aplicatura que você já explica a ele que pode encurtar, então esse resultado não é o desejado, né? Então eu tenho feito a injeção no consultório. Assim, para paciente cirúrgico, paciente que eu vou indicar a cirurgia é igual a injeção, né? Para ter uma noção geral do quadro. Eu confesso. Vocês usam goniômetro para medir? Isso, eu confesso que eu não uso goniômetro. Em relação à aferição, o máximo que eu faço é o maior comprimento e o menor dividido por 2 para dar uma expectativa ali para o paciente, para a gente saber que isso não pode ser tão real no ato cirúrgico. Mas, pelo menos, para dar uma ideia, principalmente se eu pensar em implicatura, né, para o paciente. E eu vou te falar, assim, eu acho que menos é mais em peroní. Eu acho que é óbvio, né, que num paciente que tem uma curvatura muito exuberante, 60 graus, 90 graus, isso vai ser, invariavelmente a gente vai acabar caindo nesse tipo de situação. E o que eu tenho feito é que, independente da minha estratégia cirúrgica, eu quero ter um enxerto na sala. Então, eu acho, até para evitar surpresa, o paciente está induzido, eu vou induzir uma ereção, geralmente eu induzo, né, a ereção na sala com o torniquete mesmo, após desenluvar. E essa era a minha próxima pergunta aí para Fernando. Num paciente que você vai colocar uma prótese, você muda a sua estratégia de acesso. Se você, eu suponho que você faça acesso pênis escrotal para a prótese, na maioria das próteses, não é isso? Algumas pessoas botam com acesso infrapúbico, mas a grande maioria, vamos ser bem objetivos aqui, a maioria faz acesso pênis escrotal para implante de prótese peniana. Você muda a sua estratégia de acesso naquele paciente, de acesso à túnica bugine, naquele paciente em que você vai colocar uma prótese. Como é que é esse processo? Você desenluvou o pênis e vai dilatar na base do pênis. Como é que é a estratégia para o paciente que vai colocar uma prótese e também vai corrigir o peroní? Perfeito. É interessante, e eu gostaria de dizer que eu sempre oriento os residentes que eu gosto de fazer a utilização da punção da glande sempre. Eu sempre quero
glande como local de punção. Eu prefiro manter todo o corpo do pênis livre para ser trabalhado, para você não ter equimose, para você não ter extravasamento, para você não perder o aspecto cirúrgico desse pênis. Eu também clampeio a base, faço a indução da ereção com soro fisiológico e a gente tem totalmente... E eu prefiro, como é pênis escrotal, vai depender muito, Dimas, se eu vou ter que ter uma extensão, como a coisa todo ele é dimensional, é muito grande, de repente eu tenho que fazer todo um trabalho em liberar a uretra, liberar o feixe vascular nervoso, e ainda assim eu vou usar algum tipo de enxerto. Eu acabo utilizando ainda a incisão peniscrotal. Eu mantenho essa para o implante da prótese. Ah, perfeito. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Dimas, para Fernando. Se ele tem alguma experiência com modelamento manual na colocação de prótese, sabe? É uma coisa que a gente sempre vê em guideline. Na teoria, quando você coloca a prótese e fica com a curvatura residual acima de 30 graus, estaria indicado fazer esse modelamento. Se ele tem experiência com a retificação de curvatura, com modelamento, ou se ele acha que poderia ser mais vantajoso, quando você tem uma curvatura dessa residual, você fazer uma incisão na placa mesmo, com ou sem a colocação de enxerto. Perfeito. Ô Jares, eu tenho por hábito, depois que a prótese está colocado e eu não conseguir, eu acho que os meus resultados de fazer manobra manual para corrigir são pobres. Eu não consigo ter resultados tão bons. Eu costumo manter a prótese ali naquele local e com cuidado eu faço primeiro a incisão, eu faço a incisão sem chegar na prótese, tiro a prótese, acabo de fazer as incisões e inclusive coloco a prótese novamente. Então, eu aumento, porque como você tem, se a maleável, eu ainda aumento e mostro para o paciente. Muitas vezes, a utilização da prótese que você está mantendo, a curvatura não está corrigida, o erro é muito grande e pior para você corrigir depois. Eu prefiro, no mesmo momento, fazer as incisões. Joia. Essa é uma excelente dica aí, que está escutando a gente aí, essa dica é excelente, quer dizer, você dilatou e deixou o rear tip ali reservado. Lógico. Depois que você fez, você aumentou a prótese. Isso é super interessante. Tem uma pergunta interessante que eu acabei de ver aqui, se muitas vezes eu não utilizo a mesma incisão para colocar a prótese, né? Quando eu faço as aberturas, não. Eu costumo fazer uma incisão única para prótese. Eu escolho um lugar no corpo cavernoso, normalmente longe da uretra, para poder fazer a incisão, para colocar a prótese, sem colocar a prótese, utilizando quando eu faço as incisões do corpo cavernoso para fazer o alongamento. Eu uso o implante da prótese em outro local. Até porque nem sempre os dois corpos cavernosos estão comprometidos. Às vezes um está extremamente perfeito, então eu prefiro usar também no outro alguma área que esteja perfeita para colocar a prótese e depois eu faço a incisão. Excelente. Bom, pessoal, a gente está adiantando um pouquinho aqui do tempo. É óbvio que o assunto é de discussão ampla aqui. Eu só queria, antes de encerrar, só compartilhar dentro do arsenal terapêutico de estratégia cirúrgica. Eu até conversei com isso com o Fernando há alguns meses atrás. É um artigozinho do Sexual Medicine e eu não sei se alguém já teve contato com essa técnica. Eu fiquei surpreso, mas acaba ampliando o nosso leque. Óbvio que tem que ser um pouquinho corajoso. Deixa eu só mostrar para vocês. O que é a técnica de Shire. Ele é um egípcio e ele tem uma casuística. Ele mostrou alguns casos em que ele fez prótese com Peyronie para os pacientes, ou seja, aquele paciente com DE e Peyronie. E o que ele fez foi, após a dilatação, ele usar um punch desses fórceps que se usa para quebrar espícula óssea, o pessoal da neurocirurgia usa, e ele acessa a placa por dentro, quebra a placa por dentro
e remove com o punch. Eu sei que tem que ter coragem para fazer isso, mas eu achei interessante compartilhar para quem não tem conhecimento dessa nova técnica. E, assim, óbvio que ela está sendo em estudo, isso é apenas uma demonstração, mas é só para ratificar o que Fernando falou em relação a que você tem que ampliar a sua estratégia cirúrgica, tem que entender que não é todo paciente hiperônico que você vai tratar do mesmo jeito, mesmo que seja cirúrgico. Então, se você tiver de posse de um arsenal e de manobras cirúrgicas no intraoperatório, que é justamente isso que a gente está discutindo aqui, provavelmente você vai ter uma taxa maior de sucesso com uma satisfação maior do seu paciente e sua também, óbvio, naturalmente, né? Bem, pessoal, a gente já foi 1h30 de discussão. Mais uma vez, eu quero deixar claro aqui quanto eu estou satisfeito com essa nosso debate até essa hora. Eu sei que todo mundo tem mais uma outra live, outro webinar para acompanhar. E eu queria agradecer Juliano por ter aceitado o nosso convite, por ter falado tão bem para a gente, ao nosso chefe aí do departamento, Fernando Fácio também, a Hamilton, pela colaboração. E aí vou deixar o encerramento aí para Jares e finalizar a nossa apresentação. Jares, e depois o Moacir. Eu, em nome da direção da SBU Pernambuco, também gostaria de agradecer aos nossos palestrantes da noite pela disponibilidade aí, por compartilhar conteúdo e informação. E agradecer também aos espectadores, né? A gente teve um momento aqui de ter mais de 60 pessoas assistindo e eu acredito que é um projeto aí que a gestão atual tem levado adiante. Todo mês a gente tem uma aula de um tema diferente e a gente foi agraciado aí nesse mês de julho com um tema de andrologia. Então, parabéns aos palestrantes pelas aulas. Mais uma vez agradecendo a vocês. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado. Boa noite, boa noite. Obrigado a todos, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado, Juliano. Parabéns pela Obrigado. aula. Dimas. Obrigado, meus amigos. Valeu. Obrigado a você. Valeu, Obrigado você. aí. Tchau, Valeu, um tchau. abraço. Hamilton, Um abraço. obrigado também, Hamilton. Tudo de bom, meu amigo. Tchau, Boa Juliano. noite a todos. Tudo de bom. Boa noite a todos. Abração. Tchau, tchau. Abraço para todos. Você assumiu aí, Moacir? Oi? Já assumisse aí, não foi? Foi. Estou aqui com a... Tá finalizando aí, né? Conseguisse gravar? Conseguisse gravar? Gravei. Está gravado. Aí tá ficando no